Nós saudamos todos os irmãos, todos os nossos visitantes, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma vez cultuarmos ao Senhor e neste culto nós teremos a participação dos pastores que fazem parte do programa Conversas Bíblicas. Então nós vamos iniciar o nosso culto clamando pelo sangue de Jesus. Logo em seguida, nós cantaremos um louvor e depois do louvor, os irmãos já vão ficar com o programa Conversas Bíblicas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor. Nós oramos a Deus, clamando pelo sangue de Jesus, suplicando de Ti o renovo da nossa comunhão, o renovo da Tua presença em nós, o renovo do nosso entendimento, da nossa fé, para que a Tua palavra possa agir em nós de maneira abundante. Nós suplicamos, ó Deus, dá-nos comunhão uns com os outros e com o Senhor. É a oração que nós te fazemos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da Embratel ou o canal 85 da Sky, aqueles que nos veem também pelas plataformas do YouTube, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos de outras igrejas, são servos de Deus que acompanham os nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos falando nesse mês de janeiro, abordando o assunto dos grupos de assistência na participação dos nossos cultos, dos nossos conteúdos, na vida das nossas igrejas. Temos aqui de volta pastor Ricardo, amém, a paz do Senhor, pastor Jedaías, todos nós aqui tratando desse assunto que é importante para a igreja. Começamos aqui com o Ricardo, meu amigo. Muito bom. Então, a igreja onde nós estamos é uma igreja um pouco menor, e nós temos lá 2 grupos de assistência. Esses grupos se revezam durante a semana, sempre tendo alguém assim, mesclado, não tem só de um grupo só, não. Dos 2 grupos vão várias pessoas desses grupos. Então, o grupo de assistência, como já foi falado numa reunião anterior, ele contribui com o culto diário com relação a dons espirituais, com relação à oração pelos visitantes ou pela própria igreja. Então, esses grupos de assistência ele tem um papel fundamental dentro da vida diária da igreja. Os grupos de assistência eles são formados por instrumentistas, cada grupo tem o seu, senhoras, cada grupo tem as senhoras que fazem parte lá, os varões, obreiros, diáconos. Então, é como se fosse uma igreja menor escala. Então ela tem sempre as mesmas, as pessoas fazem parte desses grupos, elas são uma igreja menor que no somatório forma a igreja toda. Mas cada grupo tem o seu papel nos cultos diários. É um grupo que abre a igreja pela madrugada, é um grupo que limpa a igreja. Nós não temos
os grupos de limpezas da nossa igreja, da Igreja Cristã Maranata, são voluntários. Todos os nossos irmãos são voluntários. Do pastor ao obreiro, ao diácono, à irmã, todos são voluntários. Então, são feitas aquilo que precisa ser feito durante a semana. Abertura da igreja no culto da madrugada, abertura da igreja no culto à noite, a limpeza da igreja. Então, o grupo de assistência ele faz parte disso também, além da parte espiritual, que são os cultos mesmo. Agora, me diga uma coisa, Elias, a participação assim, você tem uma igreja, tem seus grupos, como é que você avalia o desempenho dos seus grupos de assistência? Pastor Amadeu, eu costumo dizer assim, até aproveitando a aula que a gente sempre ouve no Manaim, tem alguns pontos, né, que você observa se o grupo está crescendo, se o grupo, por exemplo, ele tem uma vida espiritual. Como é que você faz isso? Do culto profético. Sim, como é que você faz isso? Eu dei até uma palavra esses dias na igreja sobre essa questão da espiritualidade da igreja, de como corpo sadio, não é isso? Certo. Então é a evidência dos dons espirituais. Nós vemos muitas vezes, e é notória a alegria da igreja em glorificar ao Senhor, em adorar ao Senhor, mas uma igreja que ela está sadia espiritualmente, os dons espirituais, elas se manifestam no meio da igreja. Então o culto profético, ele não deve ser uma reunião apenas de oração, de cantar louvores, mas aquela reunião que antecede o culto, é ali para colocar os dons em ordem. É aquilo que nós temos aprendido. Então, o que nós aprendemos terminou um culto, a igreja já está orando, ou o grupo de assistência. Um exemplificar, terminou o culto de domingo à noite. O grupo de assistência que é responsável pela segunda-feira, do culto de segunda-feira, já está mobilizado. Já está mobilizado, já está em oração. Hoje tem uma coisa, esse é o seguinte, hoje todo mundo tem Zap, tem esse negócio de WhatsApp, poxa. Então eles entram em contato um com o outro. Se comunicam. Eu, por exemplo, tenho irmãs que às vezes não podem estar na igreja. Manda mensagem. Idosos, manda os dons espirituais no WhatsApp. Isso. Pastor, eu tive essa visão aqui, eu não posso ir na igreja, mas aqui o Senhor me mostrou, estou orando. Exatamente. Porque essa é uma demonstração de que a igreja ela está sadia espiritualmente. A importância do culto. Ela está envolvida. Ela está comprometida, Exato, pastor. comprometida. Me permita usar até esse termo, está comprometida com o culto. Porque quando você está comprometido com o culto, você pensa na madrugada, você pensa em qual vai ser o irmão que vai ficar no portão. Então eu preciso chegar um pouquinho mais cedo para receber as irmãs, receber os irmãos. Eu preciso estar preocupado com a limpeza. Tem um grupo de irmãos voluntários, valentes do Senhor, que amam a limpeza, né? Exato. Mas eu queria, veja só, tá tudo. Mas veja só, o enfoque aqui mais para a igreja, no que eu quero aqui conversar com vocês é o seguinte: são os dois pontos, como nós falamos, de abordagem, que é o culto profético e a EBD, entendeu? Porque aí eu pergunto a vocês dois, como é que vocês avaliam isso? Por exemplo, como é que você avalia o culto profético na sua igreja? Porque o culto profético, veja uma coisa, o culto profético é fundamental, senão o senhor não tinha revelado. Né? O culto profético é aquele que o senhor programou lá na eternidade. É uma das nossas características da igreja. Exatamente, né? É um culto diferente. Então você tem, e a igreja, ela facilmente ela entra naquela zona de conforto, né? E tal, vai lá para desencargo de consciência, aquela coisa toda. Então o pastor tem que estar cobrando. Então, como é que está o culto profético? Então você pega aqui, então você chegou hoje aqui, tá? É o grupo do diácono fulano e tal. Houve uma certa dificuldade no culto profético do dia de hoje. Quem é o dia de hoje? Diácono Márcio, seu grupo hoje, o que houve? Ele vai ter que ter uma resposta, ou ele vai ter que estar na próxima reunião, perguntar aos irmãos o que aconteceu. Porque ele o grupo aqui, é culto profético. Porque
A Gedeti costuma dizer uma coisa muito interessante. A pessoa entra na igreja, entendeu? Quando você entrega um dom com ele, o dom espiritual desloca o adversário. Entendeu? É uma ação que é a luz, onde bate a luz, as trevas dissipam. Então, o culto profético é fundamental. Ele tem que ter. Então, é por isso que nós temos que trabalhar os grupos de assistência nisso. Grupo aqui, você tem. Sua igreja tem 6 grupos de assistência. Um grupo para cada dia, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí outro mês reveza, vai mudando e tal. Mas você tem que estar cobrando o dia que tá pá e tal aqui. E tá vendo direitinho. Aquilo que você falou. Você tinha um grupo de 14. Em um ano, o seu grupo, você orou, chamou os 14, vamos buscar, vamos clamar. E no final de um ano, você era 28. Você imagina isso num grupo, 6 grupos de 20. Se você dobrar, você dobrou a igreja, poxa. Entendeu? É muito. Se nós seguirmos isso, Belarias e Ricardo, nós vamos ter um sucesso total nas nossas igrejas. Porque isso que você estava falando sobre... Pode continuar, de te interromper? Não, sem problema algum. Porque, na verdade, são sintomas, né, pastor? Como a igreja, como corpo, apresenta sintomas. Se está sadio ou se está um corpo doente. Então, o senhor apontou o culto profético e também a escola bíblica dominical, a doutrina. Se você pega um grupo de assistência que não participa da doutrina da EBD, é um grupo de assistência que ele não está entendendo as doutrinas da igreja, ele não está vivenciando isso. Traz problema para a igreja. Passa a ser um problema, justamente não entendendo. Então, como é que o responsável do grupo tem que fazer? Ele tem que verificar, até mesmo deu o testemunho da igreja do Senhor, né? Então tem que verificar como é que está os relatórios. Não é uma cobrança, pastor, mas é um cuidado. Eu sempre digo para os responsáveis o seguinte: nós não somos aqui aqueles que fiquem fazendo inquisições dos irmãos, mas quando você demonstra o amor, um grupo de assistência é demonstração de amor, de preocupação. Você liga, você procura saber por que você não está vindo, o que está acontecendo. Então você traz a ovelha a entender a importância. Aí dentro disso, olha só, vamos bater na tecla do grupo de assistência. Aqui está o grupo de assistência. Ricardo é responsável por esse grupo. Tá, aqui. O que nós estamos vendo hoje, Ricardo, Daniel, sobre as igrejas de uma maneira geral? Vamos partir. Criança. Nós temos uma preocupação muito grande com as crianças. Porque as famílias, às vezes, os pais, às vezes, não têm muito juízo. Esquece que o mundo que está aí fora é um mundo terrível. Internet, e as crianças hoje têm acesso à internet. Então você pega aqui, você chama aqui, Ricardo, como é que estão as crianças do seu grupo de assistência? Qual a participação delas na escola bíblica? Ricardo, qual a participação dos seus jovens, do seu grupo de assistência? Isso o diácono tem que ser instruído a fazer. Naquela reuniãozinha que ele faz uma vez por semana, ele vai ter que avaliar. Se ele não tem como avaliar, coloca as mulheres, as senhoras que são extremamente zelosas, para elas fazerem uma avaliação e passar para você. Põe elas para secretariarem isso. Quais são os jovens que não estão vindo às EBDs? Jovem não é brincadeira não, você tem a metade que vai e a metade que não vai, entendeu? Porque esses jovens que não estão indo, facilmente eles vão ser envolvidos pela doutrina estranha que está lá. Então você, no seu grupo, você vê lá, quais os jovens que não estão vindo à EBD. Grupo de louvor, quais os membros do grupo de louvor que não estão envolvidos com a EBD. Você tem que chamar, não é para tirar. Meu irmão, minha irmã, você precisa estar aqui, você precisa participar, é a doutrina. Instrumentista. Se você vê, se cada membro de grupo de assistência avaliar, como você falou, né? O grupo de assistência é uma igreja dentro de outra igreja. Se você avaliar a saúde desse grupo, eu cheguei na minha igreja,
A primeira reunião eu entrei, eu até falo com ele, eu mexo com ele, que é meu sobrinho, filho adorista, que é o André. É uma figuraça, né? Tal. Diácono ele. Tal. Mas ele é tal, né? Todo jeitoso e tal. Aí que cheguei lá na reunião dele, eu contei 11, diz ele que tinha 15. Tudo bem, que tivesse 15. Eu falei, André, tem 15 aqui? Quantos? Aí me chama de tio. Tio, meu grupo tem 50. Eu digo, mas só tem 15 aqui, os outros 35. Não, nós estamos trabalhando, então não sei o que lá. Então veja uma coisa, o diácono, ele tem que entender, ele não pode ficar satisfeito com os 15 que estão ali. Ele tem que... Aí ele motiva os 15. Eu digo, olha, vocês vão telefonar ou vão entrar com o zap com os que não estiveram aqui, por que não estavam, por que o senhor voltar aqui. Você nunca vai ter 100%, mas você tem que aumentar essa participação. Entendeu? Então, você trabalha. Então, as reuniões têm que ser... Marcar uma reunião só para oração. Irmãos, olha, hoje nós vamos reunir 20 minutos, mas é só para orar uns pelos outros, pelas famílias, pelos lares. O senhor vai dar dons ali, vai falar entre eles, marcar um dia uma vigíliazinha, aquela vigíliazinha de meia hora que você faz lá, entendeu? Faz. Esse trabalho é muito importante dentro do grupo, porque se você fortalecer o grupo de assistência, porque ele se fortalece, os grupos, aí quando eles batem dentro da igreja, aí pronto. É um trabalho excelente. Isso tem que ser feito dentro do grupo de assistência. Aí você vai ter o resultado, culto profético e o resultado na EBD. Entendeu? Perfeito. Porque a importância disso para a igreja é muito grande. Voltando ao nosso assunto, nós falamos lá no programa da semana passada. Nós temos que agora chamar os grupos de assistência e não deixar eles perderem aquilo que nós conseguimos no Trombetas e Festas. Exatamente. Ligar para os visitantes, entrar em contato, ver com eles, o que eles... Outra coisa que vocês têm que... E é muito importante, os irmãos que estão assistindo também, o pastor Geduti tinha dito que nós tínhamos que pegar as igrejas e fazer com que cada membro de igreja fosse um professor. Cada membro de igreja, aí entra o frequentador da EBD. EBD, exatamente. Entendeu? Então é o seguinte, por exemplo, lá na igreja que eu estou, olha, eu não imaginei, quer dizer, a gente fica tão afastado disso, desse tipo de realidade, que você não para pensar. Uma senhora chegou, frequentou, veio na Trombetas e Festa, voltou, tá voltando, não sabe o que era salvação. O que é salvação? Por que vocês falam em salvação? Mas por que Jesus salva de quê? Você vê uma pessoa cristã, frequenta igreja lá, não sabe o que é isso. Um casal da igreja, de uma igreja tradicional, eu nunca ouvi falar sobre o toque da trombeta. Que trombeta? Mas o que é a última trombeta? Como é que é isso? Vai ser um som? Você está entendendo? Então, o irmão, aí que é bem preparado na EBD... Tem resposta. Tem resposta. O que é a última trombeta? Por que vocês pregam que a quarta trombeta é a última trombeta? Um irmão que pratica, que frequenta a EBD sabe responder. Perfeitamente. E a importância do grupo de assistência, porque geralmente essas dúvidas, pastor Madeu, eles vão surgir, e se tiver um grupo de assistência com todas as características que a gente falou aqui, bem alicerçado, com os membros participantes da EBD, ele vai saber responder. E a pessoa, aquela que está chegando, geralmente vai procurar, ele não procura diretamente o pastor. Muitas vezes ele procura aquele que deu assistência a ele. Claro, ele tem mais liberdade. Convidou, tem mais liberdade para conversar. Claro. Se o responsável do grupo está ali ativamente, já criou um vínculo também com aquela ovelha que está sendo assistida, está no grupo dele, então ela tem mais liberdade de perguntar. Então, aí é a importância justamente de um grupo de assistência sadio, que participa de culto profético, porque se ele participa de culto profético, o Senhor já deu dons a respeito do que é uma trombeta.
ele já ouviu a voz do Espírito Santo, ele já participou de dons que se cumpriram na vida da igreja, que o Senhor está falando. Ora, se o Senhor mostra dons, se cumpre na vida da igreja, e o som do arrebatamento. Mas uma coisa muito interessante a vocês é o seguinte, essa semana eu recebi uma irmã na igreja, uma serva de Deus e tal. E ela é mãe de um pastor. Eu não conhecia, eu conheço o pastor, que é até médico também. E ela me fez uma pergunta muito interessante. Eu sempre cobrando ali de participação no reunião do culto profético, ela falou assim, pastor, eu tenho um problema. Eu falei, qual, minha irmã? Eu venho a todo culto profético. Tem problema? Eu disse, claro que não. Eu não tenho nada para fazer, então eu gosto de vir para o culto profético. E ela é muito usada em dons. Toda reunião que ela vem, ela traz um dom. Por quê? É fácil. Olha só, a irmã vem todo culto profético, ela vem. O culto para ela não começa 7 ou 7h30. O culto para ela começa com aquela reunião antes do culto. Para ela, o início do culto começa com aquela reunião. E ela vem. E ela ora durante o dia pelo culto. Isso é importante. Isso é muito importante. Nós tivemos isso em Vila Velha 1. Vila Velha 1. Aquela era uma máquina de dons, entendeu? Eu tinha uma irmã no meu grupo de assistência, na época que nós estávamos lá, que era diácono, que ela tirava 15 minutos. Ela tinha 15 minutos. Sempre conta a experiência dela. Ela era, no trabalho dela. Ela era gerente da Caixa Econômica. Gerente da Caixa Econômica. Isso mesmo. E eu falava, fulana, você não era o dia do grupo dela, ela estava lá. Ela vinha toda a reunião. Mas como que você tem dom todo dia, Amadeu? Eu tenho 15 minutos de lanche de intervalo à tarde. É o meu café da tarde. Eu tomo café, quando eu entro no banheiro para escovar os dentes, eu escovo os dentes, fecho a porta, escovo os dentes e tal, e me ajoelho ali e faço um clamor pelo culto da noite. Nunca o Senhor me deixou sem um dom espiritual naquele momento. Sempre ela trazia uma visão, rapaz, se todos fizessem isso, rapaz. Compromisso com o culto, né, pastor? Uma benção. Um culto, a coisa maravilhosa. E os dons, né? Cada dom, profundos, rapaz. Dons profundos. Cada dom com uma coisa maravilhosa. É um trabalho que eu estou dizendo para vocês aqui, porque nós estamos com uma geração nova, uma geração de pastores novos. E eu até disse para a Gedeutino na última reunião, vamos botar os novos, está tudo certo, vamos botar os novos para trabalhar mesmo. Mas às vezes alguns novos não passaram pela experiência, mesmo que os outros passaram, para poder até ir além disso. Muito além disso aí. E evoluir muito além disso aí. Uhum. Nós não podemos. Eu tinha, Ricardo, eu faço até hoje. Eu voltei à igreja agora. Hoje eu vou no culto e eu sei quantos membros, quantas pessoas tem no culto. Eu conto. Entendeu? Eu conto. É claro que eu tenho uma forma de contar, né? Claro. Uhum. É muito, né? Para quem é prático, né? Eu fui professor de cursinho, então na época eu sabia quantos alunos tinha na turma. Então é muito simples, você sabe pelo número de bancos. Você tem 50 bancos, Se você percebe que você tem só 5 bancos estão sem gente, você já tem uma ideia, está com 45. Se 45 está mais ou menos quase todos cheios, você multiplica, você tem um total. Você conta o número de bancos que está vazio, então rapidamente você sabe quantas pessoas tem. Eu sei isso, e eu faço a avaliação. A gente tem que avaliar isso, entendeu? A participação do culto, a participação no culto, a participação na EBD, a participação no culto à noite. O culto de quinta-feira é um culto muito importante, porque é um culto onde você ora pela igreja, as experiências e dons com a igreja. Isso é muito importante. Isso mesmo. E os dons do culto de quinta-feira, geralmente, por exemplo, a gente já termina de orar pela igreja, sempre tem um dom, o Senhor sempre dá um dom espiritual a um irmão. Eu via no momento da oração, eu via isso. São dons assim que falam da caminhada da igreja. Lá na igreja nós temos tido essa experiência.
da caminhada da igreja. Às vezes um vento que vem contra a igreja. Agora, terminando essa segunda parte aqui de vocês, o que nós temos que dizer para os irmãos, para nós pastores, nós temos que agora, pelo menos de 3 em 3 meses, nós conversarmos entre os grupos de assistência para saber quais os resultados que nós estamos tendo. Esse grupo aqui tem resultado, esse aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem. Por que esse aqui não tem? Vamos orar mais, vamos interceder mais. Como você fez? Você tinha 14, passou para 28. Então, os grupos, se os grupos se mobilizarem para orar, para interceder, se preocupar com tudo isso, vão crescer. E é isso que nós queremos dentro das igrejas. Muito bom. Nós estamos encerrando essa segunda parte. Nós vamos voltar, é claro, a próxima semana, contando experiências, não só as experiências do culto profético, as experiências com a EBD. Há muitos sinais que o Senhor tem operado na EBD. Nós vamos começar a falar isso na próxima reunião, na próxima semana. A todos a paz do Senhor, a paz do Senhor Ricardo. Paz do Senhor, pastor Amadeu. Paz do Senhor, pastor Amadeu. Pastor Gilaís, todos a paz do Senhor. Até a próxima semana. Amém. Amém. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Virei buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho muito em breve, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cumprirei minha promessa e um remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, O Rei Jesus que foi morto ali na ressuscitou, dando vida ao pecado. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, O Rei Jesus morto ali na ressuscitou, dando vida ao pecado. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus em breve virá.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra do Senhor que tem trazido muitos benefícios ao seu povo. Nós vamos agora encerrar o nosso culto, agradecendo a Deus mais uma vez por mais uma oportunidade de termos acesso à sua palavra e a essa doutrina que nos sustenta, nos mantém de pé. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Vamos orar juntos ao nosso Deus. Te glorificamos, Senhor. Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Te glorificamos porque mais uma vez o Senhor nos ensina, o Senhor acrescenta ao nosso entendimento a Tua palavra. Te glorificamos, Senhor, porque ela é o que nós temos de mais precioso. Esta doutrina maravilhosa que nos sustenta, que nos mantém de pé e que nos direciona à Tua eternidade. Te glorificamos por tudo, por este culto, e em Teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam com toda a igreja fiel do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está encerrado. Quero só trazer novamente aqueles nossos avisos, não é? Primeiro, nós temos aqui na tela um número 0800, que é de assistência e oração para os irmãos que estão aqui no Brasil. Você que porventura seja um visitante ou até um irmão de uma outra denominação, você pode fazer uso deste 0800 para pedir uma oração para um dos nossos pastores. Há pastores 24 horas por dia, 7 dias da semana, de plantão, aguardando o seu telefonema. E veja, este serviço é totalmente gratuito. Você não vai pagar nada pela ligação, você não vai pagar nada pela oração, não haverá a venda casada de nenhum produto, nenhum livro, nada. Você poderá receber uma oração, você poderá ouvir Deus falando com você através dos nossos pastores e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Para este fim, você pode escanear o QR Code que está na tela ou ligar diretamente para o número 0800, que está também aqui na tela. Os irmãos que estão no exterior, estão fora do Brasil, também tem um QR Code. Caso os irmãos queiram uma assistência, precisem de algum direcionamento, também haverá pastores em condições de te atender, de te responder, de ao menos te encaminhar para que a sua necessidade seja sanada. Aos irmãos que estão no Brasil, tem esse outro QR Code para você compartilhar a sua experiência, uma experiência que você tenha tido com algum dos nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais ou nos nossos canais de televisão. Sendo assim, nós estamos encerrados e a todos a paz do Senhor Jesus.